Você tem curiosidade de saber como é trabalhar com idosos aqui em Portugal? Eu vou contar um pouco da minha experiência sobre como é trabalhar nesse ramo de atividade. Então, bora lá pro vídeo! Fala família, sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabranchini, aqui no canal trago todas as semanas dicas e informações, divido com vocês as minhas experiências e hoje eu quero dividir a minha experiência de estar trabalhando, ainda estou trabalhando, como cuidadora de idosos. Bem, para quem está me acompanhando aí no canal, sabe que recentemente eu pedi demissão da fábrica e assim que eu saí da fábrica, eu já tinha esse trabalho em vista. Como aconteceu? O meu marido trabalha como distribuidor de pães e conhece uma moça que trabalha dentro da escola do meu filho, que sabia de uma pessoa que estava precisando de alguém para trabalhar como cuidadora de idosos. Na verdade, para ajudar ela, não é num lar, é dentro da casa da pessoa, porque o esposo dela tá acamado. Acamado, assim, ele faz algumas coisas, mas ele teve um AVC, então ele precisa muito de ajuda e ela é muito pequena e não consegue sozinha ajudar ele, então ela precisa de alguém. Se o meu marido sabia de alguém, ele comentou que eu iria sair da empresa, eu estava cumprindo os meus dias, né, como se fosse o meu aviso prévio, então ele falou, olha, logo a minha esposa vai estar saindo, eu vou conversar com ela, e aí deu certinho. Da pessoa que estava cuidando desse senhor, que teve uma urgência médica no Luxemburgo com o filho que está com câncer. Então ela teve que deixar essa senhora meio que na mão ali para poder socorrer o filho. E aí eu saí da fábrica, alguns dias depois eu me aventurei em trabalhar como cuidadora de idosos. Bem, e nesse desenrolar aí da história, eu fui até a casa dessa senhora para poder conhecer e saber mais sobre as atividades. Fui muito sincera com ela em dizer que eu nunca havia trabalhado com esse tipo de trabalho, de cuidar de um idoso. Comentei com ela que eu já trabalhava mais de 15 anos com crianças, mas é completamente diferente de trabalho com uma pessoa idosa, enfim. E ela falou pra mim que havia 3 anos que ele tinha tido um AVC, mas que ele se alimentava, ele tem um lado do corpo paralisado e o outro lado normal, ele é lúcido, né? Ele é um senhor de 76 anos, ele é muito lúcido, ele come come sozinho com o outro braço. Mas ele usa fralda e precisa de ajuda para poder ir até o banheiro. Ele dorme de fralda, fica de fralda o dia todo, mas ele usa o banheiro normal. Então ela precisava dessa ajuda e para dar banho nele também, ajudar na locomoção dele. E além desse tipo de cuidado com ele, tem o trabalho da casa também. Então era passar pano aqui não usa pano, é mopa, né, que eles falam. A gente passar mopa, aspirar a casa, lavar a roupa, estender a roupa, passar algumas peças de roupas que fossem necessárias. Esse tipo de coisas com a casa. Ela fazia comida porque a alimentação dele era diferenciada. Como ele tinha essa parte paralisada, ela gostava de fazer coisas bem molinhas e sabia o que ele gostava de comer. Então ela deixava tudo feitinho, do jeitinho que ele gostava. Então ela preferiu que eu não fizesse a comida, até por conta do tempero, que poderia ser diferente, ele poderia estranhar. Ela até me pediu desculpa, falou, olha Karina, desculpa, mas eu prefiro fazer. Você me ajuda com todos os outros as outras coisas, mas a comida vou ficar por mim mesmo, porque eu sei que ele precisa de coisas bem miudinhas e eu sei o tempero que ele gosta, sem problemas. Então, o primeiro dia combinei com ela tudo certinho e fui no primeiro dia trabalhar na casa dela, é bem pertinho aqui, eu tô em Sátão, então dá 5 minutinhos a pé. Meu horário de entrada é às 9 horas da manhã e eu saía às 5 da tarde. Então, esse período eu tinha que fazer tudo. Então, a primeira parte do dia era logo quando a gente ia acordar ele e a gente levantava ele da cama, e é um homem muito grande, a família era muito grande, assim, um homem muito alto e cadeirudão, assim, sabe? Eu tenho 1,60 m, ele devia ter 1,80 m, assim, grande, sabe?
e pesadão. E ela, a esposa, um toco de gente, uma pitoqueira, menor do que eu, bem magrinha assim, então ela realmente precisava muito de ajuda. Então eu conduzia ele até o banheiro, ele tomava banho, banho mesmo com água e sabão de chuveiro, 2 vezes na semana, e os outros banhos eram banhos com toalhinhas, porque ele não tinha excesso de movimento para ter tanta transpiração e tudo mais. Então, a gente lavava ele, dava um banho, ele tinha que colocar aquela meia elástica, que é super apertado para pôr no pé, mas eu dava o meu jeitinho ali, colocava com carinho, e ele ficava quietinho ali nos primeiros dias, né, contando toda a história, mas aí a gente dava o banho, já trocava a roupa, colocava sempre um tênis para poder ficar bem firme no pé, para ajudar ele nos passos, porque ele andava com a bengala, com o meu apoio, então é ele que tinha que fazer o movimento, tinha que se levantar e fazer uma caminhada pelo menos 3 vezes ao dia. Então, assim, eram momentos, assim, eu e a esposa dele, a gente transpirava muito, porque ele é muito grande, são passos pequenos, eu segurava ele com todo carinho, mas assim, tem todo um aparato, sabe, família, para poder trabalhar com isso. E eu fui pegando aos poucos o jeitinho. Aí, durante esse período que ele ficava quietinho, ou assistindo televisão, ou vendo a paisagem pela janela, porque eles tinham uma sacada grande, assim, bem bonita, uma paisagem bem bonita, ele gostava muito de ficar virado para lá, ouvir o rádio dele e tal. Aí, começavam as minhas atividades, as minhas tarefas diárias, que era andar da casa. Então, eu geralmente recolhia a roupa que tinha ficado do dia seguinte e colocava na máquina as roupas que iam ser lavadas, passava o aspirador pela casa, tirava pó, enfim, eram esses trabalhos que eu ia fazendo, dobrava a roupa para ela, limpava a bancada, enfim, ajudava em casa. E sempre que ele chamava a gente tinha que subir para poder levar ele ao banheiro e tudo mais. Karina, o que você me fala sobre trabalhar com idoso? Tem que limpar bumbum? Ou não? Não é? Sim, gente, é necessário. Assim como todo o trabalho que a gente faz dentro de casa e todo o cuidado que você tem, é um cuidado intensivo, ele é integral. Então, na hora de ir ao banheiro, a gente tinha que abaixar a calça, a fralda, ele usava o banheiro. Ah, fez cocô, tem que limpar o bumbum, igual criança, família. Tem que limpar o bumbum, tem que passar pomadinha, tinha que passar pomadinha nas partes íntimas, assim, porque fica muito tempo parado, tem retenção de líquido, machuca. Então, tem todo esse cuidado. Eu não tive problema nenhum com isso, eu não tenho problemas em limpar bumbum ou pegar nas partes íntimas e cuidar da pessoa, não tenho problema, não tenho esse nojo, eu tive um outro problema que na verdade pra mim me custou muito, que é a parte emocional. Então, assim, a parte de cuidados, de limpeza com a casa, de ajuda com ela, foi 100%. O meu problema foi um problema muito emocional. Por quê? É difícil você ver a pessoa, tinha quadros espalhados pela casa toda de um homem extremamente forte e imponente, sabe? E de repente você vê que a vida deu um breque, assim, na vida dele. E eu via muitas vezes ele com a mãozinha assim na cabeça, assim, triste, sabe? E aquilo me deixou, assim, muito sentimental em relação à pessoa, sabe? Ao ser humano, porque é difícil. E eu via também o lado da esposa, porque a esposa por 3 anos, já são 3 anos que ela não sai a um cuidado intensivo. Ele muitas vezes fica bravo, ele com a mão que é boa, ele bate e muitas vezes acerta ela é pequenininha. Então, assim, é um caos meio que organizado dentro da casa. Então, a minha estrutura emocional ali faltam apenas alguns dias, esse vídeo vai estar indo ao ar, mas vai faltar alguns dias para eu poder cumprir o período de 15 dias, que é só o período em que essa senhora teve que ir com o filho, né, ajudar o filho fora do país. Então, ela já vai estar retornando e eu vou estar cumprindo esse período aí só para poder ajudar. Então, essa parte emocional é o que muito me pegou. Tinha horas
que ele ficava sentadinho virado para a janela e ele apontava para dentro da gaveta que tinha um relógio. Esse relógio ele pegava na mão com apreço e eu me toquei que em todas as fotos das paredes que tinham espalhadas dele de terno, ele é um promotor de justiça, tá, gente? Poderosíssimo. Então, assim, todos os quadros que tinha dele com terno, de gravata, assim, bem bonitão, todo arrumado, assim, ele tava com aquele relógio. Então, por ele ser lúcido, eu fico imaginando o que passa, que tantas coisas passam na cabeça dele, tantas emoções passam na cabeça dele. Então, assim, o que me pegou muito foi no emocional. Então, assim, trabalhar com idosos, a minha experiência é que eu não tenho estrutura para isso, emocional. Não tenho problemas em limpezinha, nojinho, não tenho esse tipo de coisa. Mas olha, a parte emocional acabou comigo. Acabou comigo, família, assim, é o que eu tenho para dividir com vocês. Eu sei que tem pessoas que são muito mais desapegadas em relação a esse tipo de coisa, mas você estar dentro de uma casa e ver ali todo como que funciona a rotina diária, tanto da esposa, exausta, gente, exausta de cuidar. Ela também era uma senhora já de idade, não era uma novinha, sabe? Então, ele dá trabalho. E ele sabe que caso não tenha alguém para poder cuidar, ela não consegue cuidar sozinha, então eu teria que estar levando para um lar. E ele chora porque ele não quer ir pro... Ai, gente, olha, é uma loucura, assim, eu fiquei, assim, muito abalada emocionalmente em trabalhar, de cuidar com esse idoso. Então, assim, é uma coisa que eu de verdade, não vou cuspir pro alto e falar nunca mais eu vou cuidar, mas é uma coisa que eu de verdade não quero mais. Eu tive a minha experiência na Vindima, amei, voltaria, se tiver Vindima e me convidarem eu vou. Trabalhei em fábrica, foi um ritmo frenético, pegava peso e canseira atrás de canseira, mas eu volto pra fábrica, mas pra trabalhar com idoso, ai, meu coração, gente, ai, eu vi, assim, aquela situação e é uma coisa que você não pode fazer nada, porque aquilo vem há muito, muito tempo, né, 3 anos, e você não pode mudar nada daquilo, né, então você sai e você deixa aquele caos organizado, continua rolando aquele caos lá, né, então é isso. Em relação a valores, é algo muito lucrativo. Por quê? Eu trabalhava das 9 às 5 da tarde, então são 8 horas de trabalho. Em relação a valores, vamos falar sobre valores. É algo muito lucrativo, principalmente para quem vai trabalhar dentro da casa das pessoas. Por quê? A média é entre 5,50 por hora ou 6 euros. Ela me pagava 6 euros por hora. Ou seja, eu trabalhava 8 horas, 6 vezes 8, 48 euros por dia. Na fábrica, eu ganhava 27. Se eu fosse dividir o meu salário mínimo, mesmo menos o desconto, que é de 11%, dividido pelos dias que eu trabalhava, dava 27 euros trabalhando na fábrica. E trabalhando de segunda a sexta-feira em uma casa de família para cuidar do idoso, 48 euros. É muito surreal, mas é esse valor, é a média que as pessoas costumam cobrar por hora para trabalhar na casa de alguma família. E isso sim, gente, é um trabalho puxado, é um trabalho pesado, porque o ritmo ali quando você tá terminando de fazer uma coisa, já tem outra, já tem que trocar fralda, já tem que ajudar a levar a comida, trazer a comida, eu fazia a barba dele, enfim, um ritmo bem frenético. É pesado, eu chego super exausta em casa, tem alguns dias aí pra eu estar trabalhando, mas assim, o ritmo é puxadão. Mas é algo que é lucrativo, no final das contas acaba sendo lucrativo. Aí uma coisa que eu não citei pra vocês também é que eu comia na casa. Ela fazia questão, gente, eu peguei uma família maravilhosa, então, assim, ela fazia questão de eu almoçar, então eu peguei aquele ritmozinho de comer uma sopinha, aí depois vem o almoço, uma frutinha, tomar água, que é coisa que a gente não faz aqui em casa, a gente toma com suco de fruta, e lá não é aquela aguinha, e a sopinha e tudo mais, e ela cozinha muito bem, e faz com tudo muito carinho, e ela é muito organizada, e a casa é muito limpa. Então eu tive muita sorte em estar saindo da fábrica, já ingressando aí para ter essa experiência de trabalhar com idoso.
Eu gostei muito de estar com aquela família, mas é um trabalho ao qual emocionalmente eu não me vou continuar. Com certeza foi complicado para mim. Assim, foi muito complicado vivenciar essa situação. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Vamos ajudar a nossa família Diário de Bordo a crescer e levar mais informações, dicas e curiosidades. Combinado? É isso, família. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima!